Quem é o Epstein? E por que que ele tem as pessoas. Houve essa briga aí do Trump com o Musk. O Musk foi pro Twitter, como ele sempre faz, ele foi lá pro X, né, e fez algumas declarações raivosas, mas a principal bomba que ele jogou foi esse vínculo entre Trump e Epstein. Sim, Por que, que o esse vínculo. Epstein, por que, que o Epstein, ele, vamos dizer assim, é uma bomba dentro da política norte-americana em geral? Né? Esse Jeffrey Epstein é um cara que era um professor de matemática e que de repente ele é um bilionário. E ninguém sabe de onde que vem o dinheiro dele. E ele começa a financiar boa parte da ciência americana. Tanto esse pessoal é de uma certa sociobiologia, do teoria da evolução, com essas abordagens mais sociobiológicas, meio deterministas, ele curte isso daí. Até eugenia, mas também ele começa a financiar a ciência no geral, botava dinheiro para iniciativa de Harvard, tudo quanto é instituto de ciência. E o que acontece? Ele tinha um avião, um jatinho particular, que tinha um apelido de Lolita Express, que é uma referência assim bem óbvia que ele gostava de meninas novas, não é novidade, né? E no contexto cultural americano isso é um tabu mais chocante do que no Brasil, né? No Brasil, a menina de menos de 18 anos, né, um adolescente, coisa e tal, um menor de idade, mas é considerado como se fosse criança, né? Eles chamam de pedofilia na cultura americana. O cara que se relaciona com a menina menor de 18 anos. Que no Brasil não tem ainda essa mesma carga, né? Então a gente precisa até tomar um pouco de cuidado com isso. Quando falam que o Trump é pedófilo, né? Porque assim, o Epstein, ele agenciava Mas tem todo um mulheres, né? contexto, né? Quer dizer, existe o Lolita Express que levava a pessoa para uma ilha, não é isso? Uma ilha Então, privada. essa ilha é uma ilha particular que esse bilionário tem, que ela fica, eu não lembro se é no Caribe, eu esqueci o nome agora, se acho que é uma ilha de Saint James, né? Tem um pedacinho ali do que é dele, né? E a ilha particular. E essa ilha tinha um apelido, esse apelido eu não sei se foi a imprensa que inventou, ou se era uma coisa que já circulava, de Slave Island, ilha das escravas, Slave Island, ou ilha de escravidão, das escravas. E o Trump voou nesse jatinho particular, o Lolita Express, várias vezes nos anos 80 e 90. Mas geralmente isso aí eu não estou inventando para passar pano, não. Mas pelo que a gente sabe dos arquivos que a gente que tem, era geralmente com a família. Ele levava junto a esposa, a família, e não tem os registros naquele diário de bordo do Trump ter ido para essa ilha. Por enquanto não tem. Talvez o Elon Musk tenha isso uma gaveta, né? Mas por enquanto não tem. Ele voou no Lolita Express, mas para a Ilha das Escravas ele a princípio não foi. Já o Bill Clinton, né? Presidente democrata, ele não só voou dezenas de vezes nesse jatinho, como ele foi, vamos dizer assim, não tem prova de que ele foi na ilha, mas no diário de bordo diz que o avião parou nessa ilha aí, com o Bill Clinton a bordo. Se o Bill Clinton desceu do avião ou não, ou só ficou lá dentro do avião horas e horas esperando, aí ninguém sabe. Mas é isso. E é o local onde ocorria, né, essas festas privadas, coisa e tal. E você vai ver a lista de clientes dele, tem realeza britânica, né, príncipe da família real britânica, é, atores de Hollywood. Se eu não me engano, eu acho que o Kevin Spacey estava na lista também. Então você começa a perceber que é um problema sistêmico. O Bill Clinton o Donald Trump tinha relações com Epstein, mas o Bill Clinton também. Então é geral, né? É geral. E quem é esse cara? Por que que o realeza, né, nobres europeus, banqueiros, por que que todo mundo ia na ilha dele, né? Porque tinha umas meninas de 18, 17 anos, será que era só isso? Porque aí você entra na suspeita de que ele podia estar envolvido com espionagem, e uma espionagem com conexão israelense antes, né? Mas tem essa namorada do Jeffrey Epstein, que eu não sei se eles tinham uma união civil,
Ela parece que ela morava com ele, que é essa senhora britânica chamada Ghislaine Maxwell. Deixa eu até colocar aqui para quem quiser procurar. Ghislaine Maxwell. Se você procurar ela no Google, é uma senhora bem simpática até. Ela foi condenada agora de traficar meninas, pegou uma pena pesada, não sei se ela está recorrendo, mas ela foi condenada por traficar meninas, inclusive menores de idade, para ninguém. Porque é um crime, o cliente também é que está cometendo crime, né? Quando ele está recorrendo ao serviço de uma cafetina que prostitui menores de idade, né? Mas ela condenou, ela agenciou aí dezenas de meninas para ninguém e sozinha, e só ela foi condenada e o namorado dela, que era o Jeffrey Epstein, né? Os americanos falam Epstein, mas ele se suicidou na cadeia Ele se matou da cadeia. Eu ia perguntar justamente isso, o que aconteceu com ele, né? Porque, não, ele tipo se assim, matou. um cara desse é um arquivo vivo, né? Ele Imagina, se um cara desse matou. que recebe em sua ilha privada, com conexões com agências de inteligência de outros países e do seu próprio país e também. Ele recebe elite política, magnatas, celebridades, um cara Bill desse, Clinton. Bill Clinton, dezenas de vezes voando no Lolita, ou seja, o Lolita Bill Express. Clinton gostava do Lolita Express, né? Ele Gostava de voar. gostava de voar ali, tinha alguma Mas coisa ali que... provavelmente era só pelo as cadeiras de couro, né? O café que era servido, só essas Ah, o cafezinho deve ser bom, o cafezinho deve ser bom. conversinha, um bater papo com. Mas ele se Mas, André, suicidou, ele se o episódio... suicidou e ele estava em observação. Ele tinha acabado de aceitar fazer um acordo, uma espécie de delação premiada para diminuir a pena. Aí ele se suicidou. Tem câmeras de segurança, mas naquela noite, por uma coincidência, acontece, a câmera não funcionou. Pifou bem naquela noite, aí não tem, aí sumiu, não tem. Então, quer dizer, é bem suspeito tudo, né? Não precisa ser teórico da conspiração, é só você não ser ingênuo, né? Mas o que acontece? Eu estava falando da namorada dele, por que motivo? Ela era conhecida como Madame, né? Igual Madame de bordel, né? Madame Ghislaine, né? Ghislaine Maxwell. Por uma coincidência incrível, ela tem uma ligação já de família com a espionagem. O pai dessa senhora, eu estou falando da namorada do Jeffrey Epstein, era um senhor chamado Robert Maxwell, que já falecido, e o pai dela tem ligação com um escândalo de espionagem lá na Inglaterra, que envolvia tráfico de armas, e ele foi acusado por um ex-oficial de inteligência israelense, um militar israelense, que é um ex-espião israelense, acusou esse cara de de estar envolvido no tráfico de armas e de ser um espião para Israel, de espionar a serviço de Israel. Quem fez essa acusação foi um oficial de inteligência chamado Ben Minch, não sei como é que pronunciona bem o nome dele, eu vou colocar aqui também nos comentários, é o Ben Mensch, que acusou, ele acusou quem? Ele acusou o senhor Robert Maxwell de ser um espião ao serviço de Israel. Acusou publicamente e tal. Você encontra isso no... E ele é o pai de quem? O Robert Maxwell. Da Ghislaine Maxwell, namorada do Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein, ele também, existem alguns analistas aí que consideram que ele poderia estar espionando para Israel. Eu chutaria que eu não sei se ele era, vamos dizer assim, um agente do Mossad, né? Até porque o cara supostamente é um bilionário, né? O mais provável, eu acho, né? Estou palpitando aqui, não tive acesso a arquivos secretos nem nada disso, mas é que provavelmente ele tinha uma operação de chantagem, de compromat, né? Blackmail, e além da cafetinagem, né? Ele usava isso para chantagear, guardar dossiês, comprometer pessoas. O indício disso é que, eu não lembro se era na ilha ou em uma das casas dele, tinha câmeras escondidas, né? Na mesma mansão onde as meninas se prostituíam, tinha câmeras ocultas, né? Então isso já é um indício de câmeras, microfones, né? Para quê? E então, assim, possivelmente ele oferecia esse serviço, ele fazia essa espionagem como se fosse uma empresa de inteligência, uma empresa entre aspas, né? Um empreendimento ilícito, né? Uma quadrilha. Provavelmente ele atuava assim, de maneira privada e meio que vendia esses serviços
para quem pagasse, incluindo Israel, né? Porque parece que ele tem vários vínculos aí com Israel, né? Eu não lembro se foi o embaixador israelense, parece que se encontrou com ele e tal, tem registro disso. E aí talvez até ocasionalmente atuando aí como agente duplo e tal, né? O mais provável é que ele seja uma figura assim, né? O Brasil é, para nós, necessidade e objeto de desejo. A utopia da Ilha Encantada, que se faz presente aos nossos olhos e nos mergulha mais uma vez no êxtase da terra sem malhas.